1 Pedro, capítulo 5, versos de 1 a 4. A palavra do Senhor, meus irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Senhor, que a Tua palavra possa nos alimentar, como desde os primeiros momentos deste culto temos pedido ao Senhor. Fala com a Tua igreja, queremos ouvir Tua voz, e por esta voz sermos guiados na nossa vida pessoal, familiar, também como igreja do Senhor Jesus. Oramos no nome dele. Amém. Meus irmãos, eu fiz uma pesquisa de uma questão simples no chat GPT, perguntei para ele o que é e qual é a função de um conselho administrativo de uma empresa. E a resposta do chat GPT foi a seguinte: um conselho administrativo, também conhecido como conselho de administração, é um órgão de uma empresa responsável por tomar decisões estratégicas e orientar a gestão executiva. E para não me estender muito, só mais uma parte que eu tive na resposta foi que a sua função principal é representar os interesses dos acionistas e garantir que a empresa seja bem administrada e cumpra seus objetivos de longo prazo. Para uma empresa, tudo bem, mas há um grande perigo quando nós importamos um modelo de um conselho administrativo para o conselho de uma igreja. Líderes, membros, vivendo nesse contexto secular, muitas vezes se impressionam, acham interessante a importar um modelo como este de gestão empresarial para uma igreja sem fazer o devido filtro bíblico. E o que acontece quando o que prevalece numa igreja é um modelo de conselho administrativo, é que nós vamos ter presbíteros que são meros administradores e chefes dos pastores, patrões. Os pastores serão vistos como empregados do conselho ou da igreja que tem o encargo de fazer o trabalho pesado da igreja. E os membros vão ser vistos como consumidores, que devem ser satisfeitos nas suas elevadas expectativas em relação ao serviço prestado numa igreja. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é suficientemente clara para que nós não precisemos importar um modelo secular na liderança de uma igreja. Nós precisamos, meus irmãos, como temos já alertado aqui a igreja em outros momentos, crer não apenas na autoridade da Bíblia Sagrada, mas na suficiência da Bíblia Sagrada para guiar o povo de Deus, inclusive no que diz respeito à sua liderança. Meu professor Guy Waters escreveu um livro intitulado Como Jesus Governa a Sua Igreja. E nesse livro ele disse: a doutrina da igreja, sua disciplina e os ofícios da igreja derivam de Jesus e não de qualquer autoridade humana. E é com Jesus, então, que nós devemos aprender, devemos buscar a sua orientação na sua palavra, para que nós tenhamos uma igreja conduzida, ou continuemos a ter uma igreja conduzida no modelo bíblico e nunca no modelo secular de gestão ou de liderança. E esse texto bíblico é um exemplo de vários textos que nós temos na Bíblia, um exemplo, ou é um texto clássico, que nos mostra como deve funcionar o conselho de uma igreja e, portanto, como que uma assembleia deve escolher a sua liderança, como ela deve escolher seus presbíteros e também, em outros momentos, seus diáconos. Nós vamos fazer isso, irmãos, agora, dia 7 de abril. E, a partir de hoje, então, nós começamos a orientar a igreja para essa Assembleia Geral Extraordinária que nós teremos. O edital da Assembleia
Geral Extraordinária já está no aplicativo da nossa igreja, o aplicativo novo, depois você pode consultá-lo. Nós temos 2 presbíteros com mandato vencendo agora em julho, presbítero Amaro Paixão e presbítero Walter Ribeiro, e nós vamos então nos preparar para a eleição ou reeleição de presbíteros daqui a pouco mais de um mês. O texto bíblico que nós temos diante de nós, escrito pelo apóstolo Pedro, Simão Pedro. Ele é apóstolo, ele se apresenta como tal. Eu pude pregar sobre isso no primeiro versículo, algumas semanas atrás. Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, mas aqui ele se apresenta, eu falei disso na segunda epístola, mas na primeira ele se apresenta aqui no capítulo 5, verso 1, como um presbítero, não apenas apóstolo, mas também como um presbítero. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, nesse momento da história da igreja, é que os apóstolos estavam passando o bastão da liderança da igreja para a nova geração de líderes. Os apóstolos foram, ou o apostolado foi um ministério, um ofício extraordinário e temporário, que foi sucedido pelos presbíteros. Esse sim, um ofício permanente, um ofício regular na vida da igreja. E nós precisamos lembrar, já que o assunto aqui, ele vai falar de pastoreio, que Jesus teve uma conversa muito séria e restauradora com Pedro, depois que ele negou a Cristo 3 vezes. Jesus lhe disse por 3 vezes: Pedro, pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro vai falar de pastoreio aqui, que é uma coisa que ele recebeu como incumbência de Jesus, que ele tinha experiência pessoal, fazia parte da sua vocação. Nós temos muito a aprender com esse presbítero. A igreja e o conselho da igreja. Precisamos, irmãos, compreender a vocação bíblica do presbiterato. E nesses poucos minutos eu espero trazer algumas linhas e diretrizes para a nossa igreja, a partir desse texto e a partir do ensino do presbítero Simão Pedro. Nós vamos falar então das lições do presbítero Simão Pedro para a nossa igreja, nos preparando para essa assembleia. E a primeira verdade, a primeira lição que eu quero trazer é que a igreja deve ser liderada por um colegiado de presbíteros. Se nós tivermos aí a logomarca do conselho da igreja e pudermos projetar essa logomarca, ela foi criada pela Criativa, no ano passado. Ela está estampada na sala de oficiais da nossa igreja, no 3º andar, e ela procura retratar esta realidade, de que a igreja ela deve ser liderada por um colegiado de presbíteros. Veja que não há um só pastor ali, pastoreando o rebanho, mas vários pastores, traduzindo esta ideia. E o apóstolo e o presbítero Pedro disse então: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Observe que não está no singular, ele não está se dirigindo a um presbítero apenas, mas a um colegiado de presbíteros, a presbíteros no plural. E ele diz, eu presbítero como eles. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo nessa carta, porque no grego é uma palavra só, sim, presbíteros. A palavra igual a gente tem sinapse, sinótico, esse prefixo sim, poderíamos ter a tradução aqui, ao invés de eu presbítero com eles, eu co-presbítero, eu co-ancião, que é a ideia então de um trabalho em conjunto, de companheirismo no trabalho, de dividir a responsabilidade, de dividir a autoridade, a liderança num grupo de homens que tem este encargo da parte do nosso Deus. Nós aprendemos com isso, irmãos, estudando com o conselho da igreja no ano de 2020, um livro sobre o presbiterato. Nós temos vindo estudando a cada ano com o conselho, apesar da nossa agenda apertada, das nossas reuniões, livros para nos capacitar cada vez mais para bem servir a igreja. Nós já estudamos 3 livros, estamos no 4º livro com o conselho, mas o primeiro que nós estudamos foi sobre o presbiterato, a série 9 marcas, Jeremy Heaney, e ele diz que o monopresbiterato é antibíblico. Igualmente, o monopastorado é antibíblico. O Senhor não planejou que a sua igreja fosse pastoreada por apenas um homem. E quando nós trazemos modelos de fora da Bíblia para a vida da igreja, nós podemos ter alguns problemas. Pessoas que podem achar que são donos da igreja,
Eu, quando fui pastor em Rondônia, passando de ônibus uma vez numa avenida, eu vi uma placa escrita assim: vende-se igreja de porteira fechada. Só quem é da área rural entendeu o que eu falei aqui, né, Flávio? Porteira fechada é quando você tem uma fazenda, você vende a fazenda, a propriedade, com o gado junto, com a casa, com o trator, com tudo que tiver dentro. Então, o tal pastor era dono da igreja, ele estava vendendo a sua igreja com tudo que tivesse dentro, os membros, os bancos, o aparelho de som, o microfone, tudo junto. Ele era dono de uma igreja. Isso não é bíblico. Pastor não é dono de igreja, presbítero não é dono de igreja, famílias não são donas de igrejas. A igreja é de Deus e não do homem. Cristo é o cabeça da igreja e, como tal, é Jesus quem define como a sua igreja deve ser conduzida. E na história bíblica, nos textos bíblicos e na história da igreja, nós encontramos que o modelo bíblico estabelecido por Deus é o modelo e é o governo por presbíteros, também conhecido como presbiteriano. Com todo o carinho às demais denominações, esse é o modelo que está na Bíblia Sagrada. Presbíteros governando a igreja, diáconos auxiliando os presbíteros nesta condução da igreja. Isso porque, meus irmãos, quando há um colegiado, a igreja é mais bem cuidada, os dons e talentos dos presbíteros se complementam. E uma coisa importante é que os presbíteros se ajudam mutuamente, porque a carga é pesada. Então há esse dividir a carga, orar junto, compartilhar as provas, as dificuldades. E uma coisa muito importante também no governo presbiteriano, um benefício extraordinário, é que em se trabalhando em conjunto, o pecado que está na natureza do ser humano, há ali um mecanismo de controle interno. Um presbítero controlando, ou o grupo controlando, né, essa natureza pecaminosa que nós temos muitas vezes de na liderança errar, fazer ou falar coisas que não deveriam ser feitas, e o próprio colegiado faz esse filtro e dá essa proteção para a igreja. Meus queridos, nós precisamos então apreciar e valorizar esse modelo bíblico que nós temos e que é praticado aqui em nossa igreja. Valorizar e apreciar o governo presbiteriano, conforme a palavra de Deus nos ensina. Uma segunda lição do presbítero Simão Pedro, além desta que a igreja ela é governada por um colegiado de presbíteros, é que a igreja precisa de pastores. A igreja, o crente, precisa de pastores. No verso 2 nós encontramos Pedro dizendo aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus. Se o Senhor quer que o seu rebanho seja pastoreado, é porque o rebanho precisa ser pastoreado, precisa de pastores, senão nós não teríamos essa instrução na palavra do Senhor. A função do presbítero, de acordo com a Bíblia, ela é dupla. O presbítero ele tem a função tanto de governar, no bom sentido da palavra, de liderar a igreja, quanto também de pastorear a igreja, de pastorear o rebanho. A igreja precisa de pastores para nutri-la na palavra do Senhor. E a palavra, nós encontramos Paulo ensinando isso em 1 Timóteo 5,17, que alguns dentre os presbíteros se especializarão, se dedicarão, se afadigarão no estudo e no ensino da palavra de Deus. Por isso nós temos presbíteros docentes e presbíteros regentes. Os docentes são esses que se dedicam, que estudam, que fazem cursos e que têm a responsabilidade primária do ensino da palavra de Deus. Mas os demais também devem ser aptos para ensinar, ainda que seja no nível pessoal, ou numa classe de EBD, não necessariamente pregando no púlpito, ou também pregando no púlpito, mas todos os presbíteros têm essa função de alimentar a igreja com a sã doutrina. Também cabe aos presbíteros, nesse pastoreio, fazer o que o pastor faz com uma ovelha, que é assistir a ovelha nas suas necessidades, sejam elas emocionais, espirituais ou materiais. E a igreja precisa entender que esse é o chamado do presbítero, e esta é a vontade de Deus quando nós enfrentamos provações, dificuldades, sejam elas emocionais, familiares, relacionais. A primeira pessoa a quem o crente deveria recorrer é o seu presbítero, ou a um dos seus presbíteros.
A igreja foi estruturada pelo Senhor para esta finalidade. E ainda há uma função do presbítero muito significativa e importante, que é proteger o rebanho quanto a ameaças. A quebra da unidade é uma ameaça, as falsas doutrinas são uma ameaça, problemas morais são outra ameaça, e de tudo isso os presbíteros devem estar atentos, protegendo a sua igreja. Só que para fazer essas coisas, meus irmãos, é preciso que o presbítero se envolva, que ele tenha tempo para fazer isso, para visitar, tempo para conhecer as ovelhas, ele precisa ter cheiro de ovelha, como nós aprendemos juntos com o conselho alguns anos atrás. Ele precisa ter tempo para cuidar também de aspectos administrativos. Nós temos 2 reuniões mensais e já estamos num ponto que precisaríamos de mais uma. O conselho ainda não está convencido disso não, mas eu sinto que a nossa agenda já está bastante apertada, com todo o volume de trabalho e de pastoreio que nós temos aqui em nossa igreja. É preciso então estar disponível, estar disposto para esse tipo de trabalho. E quando a igreja então for escolher seus líderes, a igreja deve levar isso em conta, o trabalho que é esperado do presbítero e a aptidão, a disponibilidade que o presbítero tem para realizar esse trabalho. E o trabalho em nossa igreja tem estado bastante volumoso, meus irmãos, e precisamos de presbíteros para esse trabalho. Uma terceira lição, meus irmãos, além desta, de que a igreja precisa de pastores ou de presbíteros, sejam docentes e regentes, é que presbíteros devem ser crentes ensináveis. Nós temos nos versos 2 e 3 este princípio: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Verso 2 e 3 do capítulo 5: não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Como Deus quer, como Deus quer, como Deus quer os presbíteros da igreja. Deus quer presbíteros que pastoreiem a igreja com alegria, espontaneamente, não como fardo, como um peso, como uma obrigação. Deus quer, meus queridos, que os presbíteros trabalhem, sejam docentes ou regentes, não movidos por ambições pessoais. E olha, é fácil ir para esse caminho. A ambição política, a ambição de ganhos materiais, a ambição de prestígio humano, mas ao contrário, que Deus quer que os presbíteros pastoreiem a igreja com coração puro. Está ali para servir a igreja, servir a Cristo de boa vontade, sem segundas intenções. Também Deus quer que o presbítero e o colegiado de presbíteros lidere a igreja não como tiranos, autoritários, aterrorizando as ovelhas, mas como um líder no meio da comunidade. Eu recebi para uma conversa, depois da escola dominical, no ano passado, um casal que vinha de uma igreja, que eles me falaram: pastor, se a gente se fosse o líder da nossa igreja lá, na posição que você está, quando a gente vai conversar com eles, a gente fica tremendo. E não é exagero não, era isso mesmo. Eles tinham ansiedade quando estavam na presença do líder da sua igreja. Mas o pastor, o presbítero, ele é um líder no meio da comunidade, deve ser alguém que é um modelo de vida cristã, porque ele está no meio, as pessoas estão vendo como é a vida, como é o caráter, como são os relacionamentos. Por isso é que eu digo que o presbítero deve ser ensinável, meus irmãos. E a igreja, então, precisa, no momento de indicar os nomes, e ali fora há papéis que vocês podem preencher, assinar, indicando nomes de homens da igreja para o presbiterato. Nós devemos levar isso em conta, que sejam homens não perfeitos, que não erram, que não pecam, mas ensináveis, que estão, com a medida em que o tempo vai passando. Por isso a palavra presbítero tem a ver, significa ancião, alguém jamais rodado, jamais experimentado. À medida em que os anos passam, estes homens devem ser homens que estão ficando melhores, mais parecidos com Jesus Cristo, e a igreja tem capacidade de observar isso e indicá-los para o presbiterato. E por último, meus irmãos, e não menos importante, o presbítero Simão Pedro nos ensina que presbíteros receberão galardão. Ora logo que, verso 4, ora logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível
coroa da glória. Todos os crentes receberão o galardão. A salvação é pela graça, a gente não faz nada para merecer. E o galardão é pela graça, a gente também não merece, embora ele será proporcional à nossa consagração a Deus, à nossa santificação pessoal, ao nosso trabalho no reino de Deus, mas nem por isso será mérito, nem por isso será obrigação de Deus nos galardoar. E a Bíblia fala de diversos grupos que serão galardoados, o tempo não me permite mencioná-los, mas um deles é o presbítero. Há o galardão do presbítero. Os presbíteros que estão aqui, temos 2 aqui comigo, outros espalhados aqui, os pastores e presbíteros. Há um galardão para nós. Há uma recompensa que o Senhor promete na sua palavra. Essa recompensa é imarcessível. A palavra aqui, no grego, ela remete àquela planta chamada amaranto, porque é uma planta e uma flor que ela não se definha, ela tem a capacidade de se conservar mesmo depois de cortada, e por isso eles usavam essas plantas para fazer coroas de flores, guirlandas para os atletas. Essa coroa que nós temos reservada para nós é uma coroa que não se extingue, que é permanente, que é eterna, e é uma coroa de glória, uma coroa gloriosa, porque depois do serviço humilde na casa do Senhor, porque aqueles que querem ser os primeiros, ou que foram chamados para ser os primeiros, não é questão nem de querer, devem ser servos de todos. Depois do serviço humilde na casa do Senhor, há uma recompensa honrosa separada para os presbíteros da igreja do Senhor. Deus nunca fica devendo aquilo que a gente faz por Ele e para Ele. E meus irmãos, considerando a honra e a recompensa de servir a Jesus, servindo o seu rebanho, se o fazemos com motivos puros, se o fazemos com atitudes puras diante de Deus, o presbiterato é algo que todo homem que está sentado aqui deveria almejar. Almejar e se preparar para isso. Se será chamado ou não por Deus, aí é com Deus. Mas todos nós deveríamos olhar para o presbiterato como uma referência, como algo de acordo com a Bíblia, que todo homem deveria procurar ser. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, ao presbiterato, excelente obra almeja, está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A igreja e o conselho da igreja, nós precisamos, meus irmãos, compreender a vocação bíblica do presbiterato, que diante dessas lições do presbítero Simão Pedro, nós possamos começar essa nossa preparação em oração, reflexão e na indicação de nomes para a nossa assembleia no mês que vem. Que Deus abençoe a nossa igreja com o governo bíblico, com o pastoreio bíblico em nossa comunidade. Amém.